Ultimamente, meu cenário tem sido composto sempre por uma fibra natural, como é o caso aqui da Taboa. Se você assistiu à última aula, já sabe o que está rolando por aqui. Mas antes de falar o que está rolando por aqui, quero me apresentar para você que está chegando agora aqui no canal. Eu sou o Thiago Fabril, eu sou artista têxtil, instrutor de macramê e de embalagem de fios. Também criador do primeiro curso de embalagem de fios do Brasil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveite e já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nada do que eu posto por aqui. Muito bem, então vamos falar sobre o assunto, sobre o que está rolando por aqui. Estou trabalhando com algumas fibras naturais que eu coleto aqui no meu quintal mesmo, que é a fibra da Taboa, né? Taboa é uma fibra aí que dá pra gente trabalhar, fazer diversos tipos de trançado e foi o que eu apresentei na aula anterior. Eu ensinei a fazer alguns tipos de trançados com essa fibra e também fazer uma corda, né? Uma cordinha utilizando essa fibra, fazendo torções. Lá pelo Instagram eu fiz uma pesquisa, né? Se vocês que me seguem queriam que eu falasse mais sobre as fibras no geral, sobre os cuidados e manuseio, ou se vocês queriam que eu trouxesse aqui uma proposta de uma peça feita a partir da corda de Taboa. E aí, como resultado dessa pesquisa, dessa enquete lá pelo Instagram, a maioria optou por uma peça. Lógico que eu volto aqui, ainda tem muito assunto para falar sobre fibras naturais, sobre a Taboa, sobre sisal, sobre ramim, dentre tantas outras que eu tenho utilizado. Mas por hoje vamos fazer assim. Hoje eu vou te ensinar essa peça aqui, que é porta-copo, pode ser também para panela, enfim, depende do tamanho que você vai fazer. Então hoje a gente vai se debruçar aqui, ó, em cima dessa peça, lindíssima, feita a partir da cordinha. E aí, se você tiver dúvidas, você pode ir mandando aqui nos comentários, pode mandar aqui embaixo do vídeo, ou você pode também clicar aqui embaixo, me seguir lá pelo Instagram e me mandar por lá também. E aí, em cima dessas dúvidas, eu trago outras aulas com outros conteúdos falando sobre fibras naturais. Bora lá para a aula. Para esse projeto, primeiramente, o que a gente precisa ter? Uma cordinha, que eu ensinei na aula anterior, tá? Então você pode conferir, vou deixar o link aqui em cima. Se você ainda não conferiu a aula anterior, vai lá, aprende a fazer a cordinha, depois você vem aqui, né, para fazer esse projeto. É a peça que a gente vai fazer, é esse suporte aqui, tá? Pode ser um porta-panela, um porta-copo, vai depender do tamanho que você quiser fazer também. Mas primeiramente só para você entender, né, o tamanho, quanto que rendeu. Aqui eu fiz uma corda com 1,80 m, tá? Só que essa corda eu fiz ela de uma forma diferente, ó. Eu não mantive a mesma espessura, eu fui afinando, tá? Então assim, lá na pontinha ela fica bem fininha. Eu começo aqui em cima com 5 filetes, tá? 5 filetinhos da fibra de Taboa. Então dobro ao meio e venho fazendo o torcido, que é essa parte aqui que eu expliquei lá na primeira aula, né? Então aqui, ó, na pontinha eu começo com 5, óbvio que no decorrer aqui, né, da cordinha, na extensão dela, eu faço junções também, então vou acrescentando outros filetes, tá? Para chegar até lá embaixo, né, com 1,80 m. E quando tá chegando, né, conforme eu vou caminhando, eu vou diminuindo para 4, para 3, para 2, até chegar nessa pontinha aqui, ó, fininha, com apenas 2 cabinhos, tá? Para a execução desse projeto, além de 1,80 m aproximadamente, tá, de corda, você vai precisar de agulhas. Aqui no caso das agulhas, eu prefiro trabalhar, né, com as agulhas curvas, tá? Porque a gente vai laçando, você vai entender no decorrer da aula, tá? Ou sugiro também, caso você não tenha, né, nenhum tipo de agulha dessa daqui curva, que seja uma agulha mais extensa, tá? Para você conseguir costurar, né, mais partes de uma única vez, vai facilitar o trabalho. Aqui em cima eu tenho uma linha, é uma linha de pesponto. É importante que seja uma linha discreta, tá? Que no meu caso nem é do mesmo tom, tá? Só que aqui essa palha ela vai secar ainda um pouquinho mais, então ela vai chegar num tom próximo aí. É bom que não seja uma linha que a cor destoe muito da tonalidade ali da fibra,
tá? Porque vai aparecer alguns pontinhos, algumas partes da costura, ela acaba aparecendo. E também uma tesourinha. Aqui eu tenho esse piquezinho, é só para acabamento, só para cortar a linha mesmo. Para começar, nós vamos cortar a linha, tá? Um tamanho de aproximadamente 3 vezes o tamanho da corda. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, né? Você vai entender essa diferença. Mas não tem problema também se você precisar emendar, você vai puxar ali as emendas para dentro da fibra de taboa. Então não tem problema, você pode fazer até com pedaços menores também, tá? Então a gente corta, dobra ao meio. Aqui no caso eu cortei 3 vezes o tamanho e dobrei ao meio, tá? Juntei aqui as duas pontinhas e nós vamos começar passando essas duas pontinhas, né? Assim, ó, pontinha por dentro, né, do orifício aqui da agulha. Dessa forma. E aí nós vamos puxar um pouco, tá? Mais ou menos ali no meio, né? Da quantidade aqui de linha. E aí lá na outra ponta, a gente vai ter essa argolinha aqui, né? Ó, onde está meu dedo, tá vendo? Então a gente vai precisar dessa argolinha aqui para iniciar o nosso trabalho. Por que que a gente precisa dessa argolinha? Porque a gente vai começar aqui, ó, laçando essa parte mais fininha, tá? Onde está o nozinho aqui na ponta. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou jogar essa laçadinha aqui, ó, essa voltinha por baixo. E aí, a pontinha da agulha aqui, eu laço e fecho essa laçada, ó. Fechei essa laçada bem próximo aqui, certo? E aí, a partir daqui é onde a gente vai começar a enrolar e costurar. Então, o que que você vai fazer? Você vai posicionar aqui, ó, bem juntinho. Tá vendo? A gente já fez a laçadinha, ela tá presa. E aí, ó, eu vou costurar essa primeira parte aqui, ó, atravessando lá para o outro lado, ó. Então, já prendi a primeira ponta. Tá vendo lá a pontinha da agulha? Eu vou soltar um pouquinho a agulha, ó, empurrar um pouquinho, deixando essa pontinha aqui, ó. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai circular aqui, ó. A gente vai lá, ó, circulando. É importante, a sua peça tá sempre assim, ó, enroladinha. Isso aqui vai facilitar bastante o trabalho para você. Então, vou lá, circular e vou encaixar lá naquela pontinha de agulha, ó. É na direção. Encaixei a pontinha da agulha, vou empurrar a agulha agora para costurar lá, ó, mais um pedaço. Ó, tá vendo que ela saiu lá? Se ela sair muito para cima, você volta a agulha. É que eu quero pegar um pouquinho mais a fibra de baixo. Ajusta bem. Ok. Saiu mais uma pontinha. O que que eu vou fazer? Giro aqui mais um pouco. Essa é só a primeira volta. A primeira volta ela é um pouquinho mais difícil mesmo, tá? Você tem que manter, ó, ela sempre ali, ó, equilibrada. Você pode fazer ela apoiada também, tá? É mais fácil. Ó, já encaixa a agulha, cuidado para não se furar. Encaixei a agulha, empurro ela mais um pouquinho. E aí vou lá, ó, giro. Encaixo. É importante nessa primeira volta aqui, tá tudo muito bem encaixado, tá? Aí, ó, encaixo lá na agulha. Encaixo a pontinha. Empurro a agulha. E assim eu vou fazendo até terminar, até chegar na outra extremidade.
Cheguei aqui, ó, na outra ponta. Agora a gente vai voltar. Qual que é o desenho que a gente está fazendo aqui? Vou mostrar nessa peça aqui, ó, como é que a gente faz essa costura. Eu vou usar essa outra agulha aqui como exemplo, tá? Então, eu comecei aqui, ó, fazendo a costura, ó, nesse sentido, tá? Ó, daqui pra cá. Então, ela vem aqui, ó, nesse sentido, tá? A gente abre. Aí, eu vou andar a costura um pouco por dentro e vou voltar. Então, a gente vem costurando meio como se fosse uma pizza, indo e voltando, tá? Até completar, né, a peça, né? Toda a extensão da peça, toda a parte, né, circular da peça. Então, a gente vai, ó, do centro para fora, anda um pouquinho por dentro da trama, volta, aí vem no outro sentido, vem caminhando, fazendo esse zigue-zague aqui, né, de forma assim espiral, tipo como se fosse uma pizza indo e voltando. Aqui, ó, nesse ponto da costura, eu faço aqui, ó, insiro a agulha aqui e ando com ela um pouquinho para frente, alguns centímetros, né? Lembra que a gente vai fazer agora, ó, a gente veio daqui nesse sentido, vou andar um pouquinho, abrir um pouco e retornar ao centro. Já andei aqui uma casinha. Por que eu gosto de trabalhar, né, com agulha curva? Porque agora fica mais fácil eu ir laçando uma por uma, sem precisar levantar a peça, visto que até então a gente só tem uma costura do centro para as bordas, tá? Então, uma sugestão que eu dou para você, que talvez seja válido, é você usar, por exemplo, né, esses prendedores, tá? Pode facilitar. Tá? Mas assim, você fazendo com agulha curva, você nem precisa levantar a peça. Você só vem laçando uma a uma, até chegar ao ponto do centro, volta laçando também. Então, fica muito mais fácil, sem precisar estar levando a peça. Mas caso você precise, de repente, você pode ir prendendo, né, para manter a peça mesmo no formato, tá? E aí você vai costurando, fazendo essa laçada, indo e voltando, tá? Até completar uma volta toda. Muito bem, aqui já fiz a costura, né? Ela já está firme, já está bem costurada. Agora, a finalização é um nozinho simples. Eu estou terminando pela parte externa, pode ser que você termine na parte interna, aí é indiferente, tá? Não importa onde sair a agulha, não importa onde você vai terminar essa costura. Então, sair por aqui, eu volto com a agulha mais ou menos no mesmo ponto. Eu volto uma casinha para trás. Eu puxo aqui a agulha. E aí, eu vou procurar uma dessas laçadinhas que eu dei. Então, aqui, ó. Eu vou jogar a agulha lá por baixo para laçar. Ó, para laçar, passar por debaixo dessa última linha que eu já tinha costurado. Então, a gente vai dar uma laçadinha, né? Foi, voltou, passa por baixo dela. Aí eu puxo, eu vou fazer o quê? Ó, seguro aqui, ó, essa argola para dar aquele nozinho. Sabe aquela laçadinha? Então eu vou fazer o quê? Ó, dar 2 voltas na linha. E aí eu fecho, arrematando esse nozinho, ó. Então você vai puxar, puxa para um lado, puxa um pouquinho para o outro, até firmar esse nozinho. Depois que firmou esse nozinho aqui, eu jogo ainda a linha por dentro aqui das tramas, por dentro da fibra, eu ando mais um pouquinho com ela e aí eu arremato, cortando o excesso. Então, aqui eu vou dar mais uma laçadinha aqui, ando mais uma casinha, 1, 2 casinhas, até determinado ponto da peça, ó, puxo, e aí finalizo aqui, ó, cortando o excesso de linha. E está pronto aqui, ó, o nosso suporte. Provavelmente você já deve estar em dúvida aí qual o tamanho que ficou, né? Então, usando cordas aí nesse esquema que eu mostrei para você, com 1,80 m, ela finalizada aqui ó, na parte mais larga, ela ficou com 17 centímetros, tá? Lógico que ela pode dar uma variada
dependendo, né, da espessura que a cordinha vai ficando. Mas para você ter um parâmetro, tá? Então uma cordinha aí de 1,80 m até 2 metros, ela vai ficar em torno, né, de um circular aí, com 17 centímetros na parte mais larga. Olha só, que incrível isso daqui, né? Tão simples de fazer e uma base como essa daqui pode servir para várias outras peças. Pode ser suplá, pode ser um tapete, pode ser um painel de parede, pode ser muitas outras coisas. O que você acha que poderia sair a partir daqui? Comenta aqui embaixo do vídeo também. De repente pode até ser uma sugestão para uma outra aula, por que não? Lembrando que você deve assistir essa aula o mais breve possível e a aula anterior também, porque algumas aulas saem do ar e depois ficam disponíveis somente para os meus alunos do curso de embalagem de fios ou curso de painel cocar têxtil. E se você quer entrar para algum desses cursos e quer ser avisado em primeira mão, aqui embaixo tem o link de espera também para esses cursos. É só clicar, preencher os seus dados e assim que a gente tiver uma nova turma, a gente te avisa em primeira mão. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos artesãos. Mais uma vez, grato pela presença e nos vemos em breve. Tchau, tchau!